Fala, meu povo, paz seja convosco. Bora lá, vamos para a nossa primeira ministração do mês de março. Estamos tratando os atributos que são oriundos, originados do caráter de Jesus Cristo. Hoje eu quero tratar um tema muito top e eu quero que você anote aí. Quando a verdade tem voz, vivendo sob a autoridade de Cristo em tempos de relativismo. Você sabe que nós vivemos em um tempo em que as pessoas quase não sabem no que acreditar. Antigamente, muitos acreditavam que a razão humana ela era suficiente para explicar tudo. Depois veio uma geração dizendo que não existem verdades absolutas e que cada pessoa tem a sua verdade. Olha que bagaceira. Resultado disso é uma sociedade onde tudo é relativo. Tudo depende do ponto de vista. Tudo depende da forma com que eu acho, da forma com que eu creio. E é nesse cenário que nós verificamos Mateus capítulo 7, versículo 29. O texto diz o seguinte: porquanto os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus batendo papo com os doutores da lei, ensinando-os em pé de igualdade. Quando a Bíblia diz sobre Jesus, não está falando apenas do jeito que ele ensinava, mas falava quem ele é. E é esse o ponto. Nós não estamos apenas para tratar aquilo que Jesus ensina, mas quem representa esse ensinamento. Não é apenas o que ele diz, mas o que ele é para ter dito o que disse. Aqui já vai o primeiro ponto. Quando eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, o controle da minha vida está sujeito completamente à autoridade de Jesus. E não é porque ele fala bonito, é porque ele é Deus. É porque ele é rei, é porque ele é Senhor. Na época de Jesus, os mestres da lei citavam outros rabinos. Falava, tal mestre diz isso, fulano de tal ensinou aquilo. Eram homens que se apoiavam na tradição, mas Jesus ele faz diferente, ele utiliza o Sermão do Monte. Nos capítulos 5 até o capítulo 7 do livro de Mateus, ele diz várias vezes, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo, essa preposição no mas é uma ideia controversa. A turma está falando alguma coisa por aí. E até hoje vocês ouviram o que a turma disse. Mas hoje eu estou falando outra coisa. Mas eu lhes digo, e aqui é muito top, porque todas as pessoas que vieram antes de Jesus eram relativos. Quem são os relativos? São pessoas que sofrem variações, nós até falamos isso em outras oportunidades. São pessoas que vivem dentro das circunstâncias, mas Deus não está nas circunstâncias. Então Deus não é relativo, Jesus é absoluto. Ah, moleque! Sabe qual é o problema hoje? O problema não é nem falta de acesso à Bíblia, é falta de relacionamento com Deus. Porque olha só, nós temos Bíblia em aplicativo, nós temos estudos, nós temos comentários, nós temos seminários, nós temos conferências. Não precisa de mais um aplicativo, não precisa de mais uma conferência, não precisa de mais um movimento. O que precisa é de uma rendição verdadeira, de se colocar debaixo da autoridade do senhorio de Cristo. Preste bem atenção, a autoridade de Cristo ela não é democrática. Cristo não consulta preferências. Cristo não negocia princípios. Na autoridade, Cristo é o único que reina. Na autoridade, Cristo não submete o seu governo àquilo que as pessoas escolhem. Cristo não vai reinar na sua vida do jeito que você quer. Cristo vai reinar na sua vida do jeito que ele determina que deve ser. Por isso nós precisamos pensar aqui na nossa célula. Seguir Jesus implica em confronto. Seguir Jesus implica em renúncia. Seguir Jesus implica em rejeição. Jesus confronta o meu ego. Jesus ensina que eu devo renunciar às minhas vontades para seguir a vontade de Deus. E Jesus me ensina que eu devo rejeitar as coisas do mundo para poder viver a
as coisas da palavra. Quando nós falamos da autoridade de Cristo, ela expõe a autossuficiência humana. Lá no final do capítulo 7 de Mateus, Jesus está contando uma parábola sobre uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia. Qual é a diferença? Quando as duas recebem as tempestades, a que estava sobre a areia sucumbiu. Mas aquela que estava sobre a rocha, esta permaneceu. E aqui o contexto ele é muito claro, não carece nem de muita interpretação. Quem ouve a palavra de Deus, quem obedece à palavra de Deus e quem pratica, é exatamente como esta casa que está sobre a rocha. A casa representa a nossa vida. A vida que em Cristo é construída gradativamente, assim como demora-se para construir uma casa. E quando ela é firmada sobre a rocha, ela está sólida. A rocha é Cristo. Se nós pensamos dessa forma, e se Jesus de fato tem autoridade, então é a opinião de Cristo que vale. É a decisão de Deus que vale, é a palavra dele que nos guia. E aí eu pergunto, se nós estamos debaixo do senhorio, se nós estamos debaixo da sua autoridade, por que é que nós queremos fazer do jeito que a gente acha melhor? Parece que o evangelho dá para ser colocado dentro de uma caixinha. Não, bebê, não dá para ser colocado dentro de uma caixinha. O evangelho não é para ser vivido do jeito que você acha. O evangelho é para ser vivido da forma com que a autoridade da palavra de Deus determina. Então, preste bem atenção. Pecado continua sendo pecado e não mudou. Pecado continua sendo o mesmo pecado que aconteceu no Éden. É o mesmo que acontece nos nossos dias. Então, eu não devo me debruçar sobre verdades relativas. Eu devo me debruçar sobre uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Sabe que nós vivemos em uma cultura que gosta de valorizar muito a sua autonomia. É a ideia de que cada pessoa possa criar as suas regras e decidir aquilo que é certo ou errado para si. Sabe o camarada que gosta de falar, eu sei bem aquilo que é bom para mim? Se o camarada não tem condição de acrescentar um segundo para sua vida, ele vai ter condição de saber aquilo que é bom ou mal para si? Mas eu vou dizer para você qual é o problema. A questão está em que as pessoas se baseiam na sua experiência de vida para saber se aquilo que está acontecendo é bom ou mal. E na verdade, se a pessoa simplesmente buscar ter a humildade de se debruçar na palavra de Deus e dar uma olhadinha e buscar uma orientação do Todo-Poderoso e buscar a revelação, certamente ela vai ter mais condições de saber aquilo que é mal ou é bom para si. Quero fazer um exercício prático com você. Paulo diz que nós devemos nos examinar. Pensa aí comigo. Todas as decisões que você tomou desde o início do ano até agora. Nós estamos na primeira ministração de março. Todas as decisões, todas elas foram baseadas na palavra de Deus? Sim! Se sim, eu devo te parabenizar, porque você de fato é um discípulo de Jesus. Se não, eu devo te alertar. Passe a estudar as Sagradas Escrituras e colocar Deus como verdade absoluta para a sua vida. Você é relativo, querido. Você é relativa, querida. Você é variável. Você depende de circunstâncias. Você depende de um emocional bem ajeitado para decidir ou para seguir a sua vida. Cristo não precisa disso. Aliás, ele disponibiliza a sua palavra para que você tenha acesso a ela e assim possa decidir. Quando você decide pela palavra de Deus, quando você segue pela palavra de Deus, você não precisa de circunstâncias para saber se aquilo é bom ou ruim para a sua vida. Você não precisa de emocional bem tratado para saber se aquilo que você está seguindo está ou não dentro dos propósitos do Senhor. Um último pensamento que eu trato com você é que a autoridade de Cristo, ela não aprisiona, pelo contrário, ela é libertadora.
João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade, ela não é a informação. Esta verdade é uma pessoa. Cristo é a verdade. Cristo é a palavra de Deus. É por isso que em João diz: e o verbo se fez carne. Ele é a palavra de Deus. No reino de Deus, a autoridade ela não significa uma opressão. Pelo contrário, a autoridade de Cristo ela tem a ver com restauração. Cristo é quem nos liberta da culpa. Cristo é quem tira as amarras da escravidão do pecado. Cristo é quem traz luz para os nossos olhos espirituais para que nós possamos nos desviar das paixões descontroladas, da necessidade de provar o nosso próprio valor. Tem um monte de gente na nossa atualidade, tem um monte de gente no nosso tempo que precisa provar, que precisa se autopromover, que precisa ser aceito. Deixa eu contar uma coisa para você: Cristo te aceitou. Na cruz do Calvário ele te aceitou, para que você venha do jeito que você estiver, mas que não permaneça da forma com que veio, e que você seja transformado pela palavra de Deus. Escuta o que eu vou te dizer: a autoridade da palavra de Deus é suficiente para conduzir todos os dias da sua vida. A autoridade de Cristo, ela não gera confusão. A autoridade de Cristo, ela não gera ansiedade, ela não gera vazio. Pelo contrário, a autoridade de Cristo, ela gera um norte, ela gera direcionamento, ela gera libertação. Nós precisamos enxergar os mandamentos de Deus como uma expressão real do amor e do cuidado de Deus. Por que que a lei foi instituída lá no deserto? Para poder frear o ser humano. Para que o ser humano soubesse que esta casa tem dono, para que o ser humano saiba que esta comunidade tem um pastor, tem alguém que conduz essas coisas. Nós temos um Senhor. A autoridade de Cristo, ela nos chama para uma redenção verdadeira. Não é apenas uma característica entre outras oriundas do caráter dele. A autoridade de Cristo, ela faz parte de quem ele é. A autoridade de Cristo, ela representa, ela manifesta de fato quem é o Filho de Deus. E se você ainda não compreendeu, eu vou dizer algumas palavras que talvez você já conheça. A autoridade de Cristo, ela diz que ele é Senhor da sua vida. A autoridade de Cristo diz que ele é Rei dos Reis. A autoridade de Cristo diz que ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Sendo assim, em tempos de uma sociedade relativista, eu prefiro me submeter à autoridade absoluta do senhorio de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.